Olá, me chamo Isabela Santos, sou aluna do curso da Graduação de Engenharia Civil da Unicesumar, campus Paranaguá. Meu professor orientador dessa pesquisa é o professor Dr. Henrique Straioto, e esse trabalho final de conclusão do curso tratará sobre a gestão de obras e os atrasos na construção civil. Será um estudo de caso realizado na cidade de Matinhos. Bom, a gestão de obras, ela exige a integração de múltiplas etapas, seja decisões, ações apoiadas por um planejamento estruturado e pelos processos de coordenação e controle que assegurem o cumprimento adequado dos prazos. A ausência de um planejamento detalhado e coeso, somada à falta de ferramentas de monitoramento, contribui como um dos principais fatores responsáveis, atualmente, pelos atrasos que ainda afetam de forma significativa o setor da construção civil no Brasil. Apesar da existência de várias ferramentas e metodologias consolidadas no mercado atualmente, ainda assim continuam a ocorrer os atrasos em diversos empreendimentos. O problema central dessa pesquisa é a identificação das falhas nos processos de gestão de uma obra localizada em Matinhos, no Paraná, e a análise de como essas deficiências elas contribuem para a ocorrência dos atrasos. Para dar profundidade ao tema, trago agora a referência de alguns autores da literatura como parte do referencial teórico. Primeiramente, a Koff ele define que o planejamento de obras ele é um processo contínuo que orienta decisões essenciais e define as diretrizes para a execução. Estudos apontam que essa informabilidade, a ausência de um controle e a falta de comunicação entre os setores, eles geram perdas significativas e afetam sim o desempenho das obras. Matos destaca que o planejamento aliado ao controle eficaz, ele é fundamental para o cumprimento dos objetivos do empreendimento. Entre as técnicas existentes, a PERT-CPM, ela combina um planejamento baseado no caminho crítico com a avaliação probabilística da duração das atividades, permitindo um maior controle sobre os prazos e as incertezas que podem ocorrer no cronograma. A análise de caminhos críticos e a identificação de atividades que mais impactam o prazo da obra, permitindo assim priorizar os recursos e os esforços. A definição das atividades, ela compõe o início de um planejamento, por meio, assim, então, da estrutura analítica de projeto, a conhecida EAP. Ela é uma estrutura hierárquica em níveis, mediante a qual se decompõe a totalidade da obra em pacotes de trabalho, em etapas e subetapas. Para um controle do planejamento e gestão de obras, pode ser aplicado também o ciclo do PDCA, que consiste em planejar, executar, verificar e agir sobre os desvios encontrados. O principal objetivo do ciclo do PDCA é proporcionar o controle sobre os processos durante a execução, a partir de um planejamento estruturado. Também pode ser utilizado o Kanban, oriundo da filosofia Lean, organiza visualmente o fluxo das tarefas do canteiro de obras, permitindo assim uma maior clareza sobre o andamento das atividades e pode reduzir as falhas entre comunicação entre equipes. O uso de ferramentas computacionais de planejamento e controle de obras tem se mostrado um diferencial competitivo. Atualmente, no mercado brasileiro já existem diversos softwares de gestão de obras que podem ser utilizados, desde softwares às vezes mais simples, outros que possuem diversos recursos que fazem a integração entre o planejamento, a gestão, as medições. De acordo com o Fabro, a adoção de práticas estruturadas, planejamento e controle nas obras, ele contribui sim para a eficiência, reduzir os riscos e melhorar a previsibilidade das atividades. Segundo Lopes, a análise de indicadores de desempenho, como custo, prazo, é fundamental para avaliar a eficácia na gestão de obras públicas, mas também voltado para obras residenciais, empreendimentos, permitindo assim identificar as áreas críticas e implementar as ações. Nesse trabalho, a metodologia adotada teve como base uma abordagem qualitativa de caráter exploratório com o objetivo de identificar os fatores que contribuem para os atrasos de obras de construção civil. Optou-se pelo estudo de caso como método central de investigação, onde a coleta de dados foi realizada em campo por meio de observação direta e análise documental. Para a metodologia foi realizado visitas ao canteiro de obras e foram analisados documentos internos da obra, a existência de cronogramas, diários de obra, relatórios de acompanhamento, qual é o sequenciamento dos procedimentos da execução dos serviços, disponibilidade de materiais, mão de obra e os equipamentos, a comunicação entre os setores, engenharia, compras, produção, os fornecedores,
a identificação de imprevistos que podem causar os atrasos, seja o clima, a falta de materiais, alterações de projeto, mudanças no escopo, e quais as ferramentas usadas para o controle dos prazos, custos e gestão. Para o estudo de caso, a construtora analisada ela atua no mercado desde 2003 na execução de obras de médio e alto padrão no litoral paranaense. Atualmente possui 2 obras em andamento na etapa de estrutura, possui equipe própria e terceiriza a maior parte dos serviços. Faz uso do software MS Project, que é o software de gestão de projetos produzido pela Microsoft, para os cronogramas de obra. O gerenciamento e o acompanhamento da obra, como as solicitações dos materiais, pagamentos, medições da mão de obra terceirizada, o controle da documentação e a parte que integra a segurança do trabalho, elas são realizadas no software de gestão adotado, que é o BRICAP. A análise das informações obtidas evidencia que, embora a empresa ela adote sim as práticas de gestão e planejamento, foram identificadas algumas inconsistências que comprometem a eficiência do processo executivo. No decorrer das visitas, foi identificado que diversas alterações do projeto ocorreram desde o início da obra, decorrentes principalmente da ausência de uma compatibilização entre todas as disciplinas e a falta de um estudo prévio detalhado. Os materiais são solicitados, sendo a maior parte de forma sem planejamento, realizando algumas solicitações emergenciais do setor de compras, e há uma falta do sequenciamento de atividades e as atualizações no sistema utilizado por eles, que é o BRICAP. Através das visitas realizadas e da análise sobre todos os documentos e informações obtidas, recomenda-se a compatibilização dos projetos seja realizada integralmente na fase do planejamento, antes da execução de obra. Isso seria o mundo ideal. Como as obras elas já estão em andamento na fase de execução na etapa de estrutura, deve-se de imediato revisar com máxima urgência todas as disciplinas dos projetos e realizar a compatibilização para evitar que novos atrasos ao decorrer da obra ocorram, devido a essa incompatibilidade, essas divergências dos projetos, como já ocorrido em situações anteriores. O sistema do Kanban foi sugerido como uma forma de gestão visual. A utilização de quadros físicos ou digitais possibilita o acompanhamento em tempo das atividades construtivas e das demandas de materiais, permitindo assim antecipar as solicitações ao setor de compras e minimizar as paralisações que ocorreram decorrentes da falta de insumos. Também a implementação do ciclo do PDCA, planejar, executar, verificar e agir, foi sugerida como uma forma de rotina de monitoramento e também a melhoria contínua. Atrelado às reuniões semanais que ocorrem entre os setores, esse método ele poderia auxiliar a retroalimentação das informações e a consolidação de um modelo de gestão baseado nos dados e nos resultados obtidos. Para integrar o Microsoft Project, foi sugerido a ideia de utilizar a técnica do caminho crítico para que se possa priorizar essas atividades críticas, estimar essas durações considerando algumas incertezas e visualizar as dependências entre as atividades. Com o registro e a atualização das tarefas no software, é possível que se possa monitorar o progresso em tempo real e antecipar umas ações corretivas, como ajuste de equipe ou materiais, aumentando a previsibilidade para a execução. Seja aumentar, então, o número de colaboradores ou então a quantidade de material que é necessário para que se possa cumprir aquela atividade em tempo e que não ocorra os atrasos. Para um sequenciamento estruturado, foi elaborada uma tabela para que o monitoramento das atividades seja realizado, registrando a etapa, o local, o escopo da atividade e qual é o status. Essa ferramenta ela permite acompanhar o progresso de maneira sequencial. Ela deve ser preenchida pelo engenheiro de obra, nesse caso a empresa deve preencher para as 2 obras em andamento, e atualizar semanalmente, através da definição das atividades, por meio da construção da estrutura analítica do projeto, da EAP já criada em cronograma. Essa tabela foi elaborada a fim de auxiliar a construtora analisada, então se deve ser preenchida semanalmente pelo engenheiro residente de obra ou então por outra pessoa que seja responsável pela área de planejamento. Primeiramente, deve-se iniciar colocando qual é a etapa, de acordo com o cronograma, qual é o local que está ocorrendo a atividade, qual é o escopo dessa atividade, o esperado é o 100%, que essa atividade seja realizada totalmente, e o que foi executado. Então, semanalmente, essa tabela deve ser preenchida, para que seja visualizado quais são as atividades,
o que alcançou 100%, o que não alcançou, a fim de ser feito um replanejamento e entender os motivos dos atrasos. Os objetivos propostos no início do trabalho eles foram alcançados, uma vez que foi possível analisar os motivos dos atrasos, compreender os seus impactos e propor melhorias para a gestão de obras. Os resultados demonstram que a implementação das práticas integradas de planejamento, acompanhado do controle, combinado também com o monitoramento contínuo das atividades e a antecipação das demandas de materiais e utilização de ferramentas de gestão aliadas à tecnologia, de acordo com os softwares existentes no mercado, constitui uma medida estratégica para garantir o cumprimento dos prazos, a redução dos custos e a otimização desses recursos. A seguir, as referências utilizadas para a parte desse trabalho. Continuação de mais umas referências bibliográficas, como parte do referencial teórico. E, por fim, as últimas referências utilizadas. Essa foi a defesa da pesquisa e eu agradeço a atenção de todos.